Olá, sejam bem-vindos ao podcast realizado pelas alunas do curso de Biomedicina da PUC Campinas, Júlia Freitas, Laís Fernanda, Larissa Lopes, Letícia Mendonça, Lívia Bego, Lívia Maria e Rayane Eloy. O objetivo desse trabalho é abordar de forma educativa o tema colesterol e triglicérides. Para isso, utilizamos o podcast, que é uma forma didática e tecnológica para a revisão do assunto, facilitando a compreensão e conscientização quanto aos riscos e benefícios das gorduras. Qual a diferença entre colesterol e triglicérides? Entende-se por colesterol um lipídio, ou seja, uma gordura, que está presente no nosso organismo e que desempenha funções muito importantes, tais como a estruturação da membrana plasmática, que é uma estrutura que delimita as células, que são a base para que o nosso corpo funcione, criação de hormônios tireoides e criação de ácidos biliares, que são substâncias produzidas no fígado e auxiliam na digestão e absorção de outros lipídios, e das vitaminas A, D, K e E. Já os triglicérides são a principal forma de armazenamento de gordura da dieta e podem ser usados como fonte energética. O colesterol pode ser fabricado naturalmente pelo nosso fígado ou também pode ser ingerido através da alimentação. Quando há uma ingestão de alimentos ricos em colesterol, a síntese do próprio corpo diminui e vice-versa. Já os triglicérides são obtidos somente através da ingestão de alimentos. Ambas as gorduras são importantes para o nosso organismo, mas em excesso provocam efeitos negativos. O colesterol em excesso provoca principalmente o entupimento de vasos, podendo causar, por exemplo, um infarto. O triglicérides em excesso, além de também poder entupir vasos, aumenta o estoque de gordura, logo aumenta a massa não saudável do corpo. Colesterol e triglicérides. Você sabe para que serve triglicérides? Moléculas de triglicerídeos representam a principal forma de armazenamento e transporte de ácidos graxos dentro das células e no plasma. E o que são ácidos graxos? Os ácidos graxos constituem um tipo de lipídio ou gordura formado por cadeias longas de carbonos com grupamento carboxila em uma de suas extremidades. Eles são a parte dos lipídios utilizada como combustível pelas células, constituindo uma das principais fontes de energia junto com a glicose e as proteínas. O fígado é um órgão central para o metabolismo de ácidos graxos. Em circunstâncias normais, diariamente o fígado processa grandes quantidades de ácidos graxos, mas armazena apenas pequenas quantidades na forma de triglicéridos. São os ácidos graxos essenciais e desempenham muitas funções essenciais no corpo humano. Eles devem ser obtidos por meio da dieta. Vamos falar como acontece a síntese dos triglicerídeos? Os triglicerídeos são separados e emulsionados por compostos que o fígado produz para ajudar na digestão de gorduras alimentares, chamados de ácidos biliares. Essa reação química, na qual uma molécula de água quebra uma ou mais ligações químicas, chama-se de hidrólise. Essa reação continua, mas sendo seguida agora principalmente por lipase pancreática, que é uma enzima produzida pelo pâncreas, responsável pela quebra dos lipídios em substâncias simples. Nesse caso, a lipase pancreática produz monoglicerídeos e ácidos graxos livres como produtos. Essas moléculas lipídeas são tomadas por células epiteliais do intestino delgado, chamadas de enterócitos e sintetizadas novamente em triglicérides, que são embaladas em lipoproteínas secretadas no sistema linfático e finalmente atingem o plasma. Bom, a síntese do colesterol pode ser a partir do acetil-CoA e envolve ações concertadas de mais de 20 enzimas, ou também pode ser derivado de fontes alimentares. Nesse caso, o colesterol é absorvido pela proteína na superfície apical de enterócitos no intestino, que então libera esse colesterol dietético com pequenas partículas de lipoproteínas, quilomicrons, a partir do qual o colesterol é tomado pelo fígado. O fígado, o principal local de biossíntese do colesterol, fornece colesterol na corrente sanguínea como lipoproteínas, de baixa densidade, VLDLs. Após o processamento na corrente sanguínea, essas lipoproteínas de baixa densidade geram lipoproteínas circulantes de baixa densidade, LDLs, que podem ser tomadas por células periféricas através de endocitose mediada por receptores. Dentro da célula, o colesterol é transportado dinamicamente entre várias organelas por mecanismos vesiculares e não vesiculares, para cumprir suas funções multifacetadas. O LDL transporta colesterol e um pouco de triglicerídeos do sangue para os tecidos. O VLDL transporta triglicerídeos e um pouco de colesterol. Como a obesidade contribui para o aumento do colesterol e triglicérides? Com as mudanças de comportamento do ser humano, como o aumento do sedentarismo e uma dieta mais calórica, a obesidade tem se tornado um dos principais causadores dos níveis elevados de colesterol. Mas qual a relação da obesidade com o colesterol? O tecido gorduroso se comporta como um órgão secretor de substâncias que favorecem a resistência à insulina, que acontece quando as células do corpo não respondem normalmente ao hormônio insulina e as moléculas de açúcar,
glicose, se acumulam no sangue. Essas substâncias são chamadas de citocinas e ácidos graxos livres. Os ácidos graxos chegam ao fígado e estimulam a produção de triglicérides, gordura presente na corrente sanguínea. Desse modo, as partículas pequenas e densas de LDL, também conhecido como colesterol ruim, entram mais facilmente na parede das artérias e permanecem lá, se acumulando e se tornando tóxicos para o colesterol e triglicérides no sangue. Níveis elevados de triglicerídeos estão associados a baixos valores de colesterol HDL e a altos níveis de colesterol LDL. Os principais alimentos que favorecem o aumento de triglicerídeos na corrente sanguínea são açúcar, doces, refrigerantes, pães, massas, bolos, frituras, manteiga, margarina e bebidas alcoólicas. Já os triglicerídeos baixos podem ser um indicativo de alterações na tireoide, distúrbios hormonais, além de problemas relacionados à alimentação e absorção de nutrientes. Além disso, a diferença de colesterol na circulação pode resultar na capacidade de distribuir as vitaminas K e E ricos em colesterol e triglicérides. Os principais alimentos que contêm colesterol e triglicérides são alimentos ricos em gordura saturada que elevam o mau colesterol, LDL, como por exemplo carne vermelha, manteiga, gema de ovo, laticínios, alimentos industrializados, doces em gerais, pães, massas, biscoitos, bolos e frituras. Aliado a esses itens, a falta de exercícios físicos, o alto consumo de álcool e tabagismo contribuem para o entupimento das artérias do indivíduo, sendo de suma importância evitar tais práticas. Com exceção de pacientes que tenham predisposição genética ao colesterol alto, essas atitudes não serão suficientes para a prevenção da doença. De colesterol e triglicérides, obstrução de veias e artérias levando a infarto e AVC, fígado gorduroso. As dislipidemias são distúrbios metabólicos resultantes do aumento de concentração de lipoproteínas, colesterol e triglicerídeos no sangue, diretamente relacionadas com o processo de aterosclerose. As dislipidemias são assintomáticas, de alta frequência na população e apresentam consequências a longo prazo. Cerca de 17 milhões de pessoas morrem a cada ano por conta de doenças cardiovasculares, muitas causadas pelo aumento do LDL. A população hipertensiva tem maior tendência ao aumento do colesterol total e de triglicerídeos. Homens no geral e mulheres após a menopausa estão mais predispostos a desenvolver pressão arterial elevada. A idade também tem íntima ligação com as dislipidemias, pois existe correlação linear entre idade e aumento de pressão arterial. As lipidemias causam aterosclerose, resultando na maior causa de morte ao redor do mundo. O tratamento do distúrbio metabólico consiste principalmente em mudanças no estilo de vida, alimentação e exercícios, diminuição do álcool e tabagismo. É a lesão no endotélio, onde acontece o acúmulo de LDL. Consiste em uma resposta inflamatória com adesão de monócitos ao endotélio, em que os monócitos vão até a camada mais íntima e se diferenciam em macrófagos, formando placas de ateroma e vão preenchendo os vasos sanguíneos. Esses macrófagos fagocitam as lipoproteínas, mas são incapazes de eliminar os lipídios, formando células espumosas. Esse processo pode obstruir o vaso completamente, comprometendo o fluxo sanguíneo e as funções do coração. O endotélio, tipo membrana epitelial, reveste internamente o coração e os vasos sanguíneos, e os monócitos são leucócitos, presentes no sistema imune, que defendem o organismo dos corpos estranhos. A esteatose hepática é o acúmulo de gorduras localizada no fígado, provocada pela obesidade, excesso de consumo alcoólico, produtos químicos tóxicos para o fígado e os anabolizantes. A maioria são assintomáticos, mas pode haver fadiga, desconforto abdominal e mal-estar. Esses pacientes são diagnosticados incidentalmente por exames de imagem. Deve-se evitar na alimentação gordura das carnes, leites e laticínios, pães gordurosos, bolos, biscoitos enlatados e álcool. A principal complicação é a cirrose hepática, um processo de fibrose e formação de nódulos com necrose das células do fígado. Resulta no aparecimento do câncer primário do fígado, o hepatocarcinoma, HCC, e dependendo da cirrose pode aparecer o câncer primário das vias biliares, colangiocarcinoma. Também outras doenças como hepatite C, hemocromatose, doença alcoólica.